A paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui para gravar as aulas dos profetas maiores, né? Logo após a gente vai estar gravando os livros dos profetas menores. Os livros dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, né? E Daniel, né? Os profetas maiores. E os profetas menores são de Oséias até Malaquias, são 12 livros, né? Por que essa diferença de profetas maiores e menores, né? Não é por causa de questão de ser maior um que o outro, que um teve a relevância maior, outro menor, não. Porque é por causa da quantidade de escrita, né? Profetas maiores é porque eles têm uma escrita maior. Então, e os profetas menores têm 1, 2 capítulos, 3, né? Capítulos poucos, né? E os capítulos dos profetas maiores, o contexto em si, tanto capítulo como versículo, são extensos. Então, essa classificação foi dada por causa do grau de conteúdo, tá? Não é porque um é menor, outro é menor, não. Então, hoje a gente vai falar sobre o livro de Isaías, né? O panorama aqui, o resumo do livro de Isaías. O livro de Isaías, ele foi profeta de Judá, né? Atuou aproximadamente 740 a 680 a.C., contexto histórico do livro de Isaías. Reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, período de crise espiritual, política e moral de Judá, ameaça do Império Assírio, e o povo mantinha rituais religiosos, mas o coração distante de Deus, né? Aqui está um pequeno contexto histórico. Lembrando que o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? O mesmo número de livros que tem a Bíblia Sagrada, e o livro de Isaías é conhecido como o profeta messiânico, né? O próprio Isaías vai falar sobre a nascida do Messias 700 anos antes de Jesus assim nascer, né? Então ele é conhecido como profeta messiânico. O tema central é a santidade de Deus, o juízo contra o pecado e a esperança da salvação por meio do Messias. A estrutura do livro, juízo e chamado ao arrependimento, do capítulo 1 ao 39. Qual é os pontos do 1 até o 39? Pecado e rebeldia de Judá, denuncia da hipocrisia religiosa, Deus é santo, advertência contra as alianças humanas, livramento de Jerusalém nos dias de Ezequias, anúncio do Messias. Isaías 7, 14, Isaías 9, do 6 ao 7 e Isaías 11. Vai falar do anúncio do Messias, que é Cristo Jesus. Segundo ponto, consolo e redenção, capítulo 40 ao 66, que vai dizer assim, a palavra de conforto ao povo do exilado, Deus é soberano sobre as nações, o servo do Senhor, profecias claras sobre o sofrimento do Messias, Isaías 53, né, vai dar ali um panorama ali, como que vai ser, como que foi, né, a morte e a entrega, o que ele fez por nós, né, e promessa do novo céus e nova terra, Isaías 65 e 66. O livro é completo, né, o livro de Isaías é uma pérola. Destaques teológicos no livro de Isaías: santidade de Deus, santo, 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 a experiência de Isaías no capítulo 6, messianismo, nascimento, ministério, morte e reino, justiça e misericórdia, esperança futura, universalidade da salvação, que Jesus ia entregar o Messias prometido para os judeus, mas os judeus não o receberam. Quando a gente pular lá para o Novo Testamento, a gente vai entender isso. O sacrifício que ia atingir toda a humanidade, universal, né? Isaías e o Messias, né? Isaías é chamado de profeta messiânico, nascimento virginal, 7,14 de Isaías, filho divino, o rei eterno, 9,6 de Isaías, o renovo de Jessé, capítulo de número 11, servo sofredor, capítulo de número 53, e redentor das nações, capítulo 49 de Isaías. Aplicações espirituais do livro de Isaías: Deus rejeita a religiosidade vazia,
A santidade procede o chamado, o juízo de Deus é real, mas sua graça é maior e a verdadeira esperança está no Messias. Não receber o Messias, né? Mas quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver essa falsa recepção, né, dos judeus. Não deram prazer. Quantas vezes eu tentei ajuntar meus pintinhos debaixo, igual a galinha, né, tenta proteger, mas não quiseram, né? Lembrando que os calvinistas defendem que Deus sempre predestina algo, tudo, né? Tudo, para eles tudo. A gente acredita como arminiano, mas em algumas predestinações, principalmente assim, uma das predestinações é que a igreja está reservada para o arrebatamento, a igreja está reservada para receber os galardões, a igreja está reservada para sentar na ceia, né, do Senhor. Isso aí é predestinação. Agora, predestinar que Jesus iria morrer por alguns e não por outros, ficar assim, colocando Deus é soberano, mas ele é presciente, ele não deixa de condicionar a vontade dele, a nossa vontade, ou seja, ele não faz nada sem nós querer. Então, a esperança do Messias estava ali. Então você vê que Simeão e Ana, a profetisa Ana, no capítulo 2 de Lucas, eles agradecem, né? Simeão fala, agora meus olhos podem fechar, porque a promessa está cumprida, mas nem todos o receberam, mas todos aqueles que o receberam deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então você que recebe a salvação está condicionado a crer. Quem crê será salvo. Amém? Que você venha, esse aqui é apenas um panorama rápido, mas que você venha ter um encontro melhor com o livro de Isaías, um livro riquíssimo, um livro que apresenta o nascimento de Jesus, um livro que apresenta o ministério de Jesus, a unção que estava sobre ele e também o sofredor, o servo sofredor que Marcos coloca para os romanos ali, o servo sofredor, Isaías 53, um servo que iria até o final para nos trazer vida. Hoje nós estamos aqui por causa dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas.